Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês uma meditação sobre uma situação que aconteceu comigo. Não que eu seja referência, mas nós passamos por situações que às vezes nós não damos importância e esquecemos que Deus fala nos pequenos detalhes. Para eu te contar isso, eu preciso relembrar uma parte da história da minha vida. Em 1900, não, já era 2001, porque foi 4 meses depois que a Luísa nasceu. Eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia deu complicações. Eu fiquei 3 meses internada, eu tive septicemia, eu fiz 3 cirurgias em menos de 10 dias. Foi uma loucura, gente. Eu estava realmente, tive experiências de quase morte. Dentro do hospital, a minha fé, ela foi embora. Eu achava que não ia sair daquela situação. Mas teve um dia que eu estava num desespero tão grande, eu recebi uma ligação de um tio muito querido e ele falava para mim assim: Moga, você tem que continuar confiando porque Deus está no controle de tudo. E muitas vezes a gente é antagonista nas coisas que a gente fala. A gente fala sem noção, completamente. E eu falei para o meu tio: Tio, eu sei que Deus está no controle, mas a minha fé esmoeceu. Eu já não sei mais o que fazer. Naquele momento eu desliguei o telefone, eu estava sozinha num quarto, numa penumbra. Gente, eu tinha um cabelão enorme, batia no meio das costas. Eu deitei sobre o meu cabelo assim e respirei fundo e fechei os olhos. Naquele momento, onde eu já tinha entregado todos os pontos, eu senti uma mão passar na minha cabeça e uma voz que falou assim: Não temas, eu sou contigo. Sou eu que te sustento e que te guardo com a minha destra fiel. E naquele momento, eu senti como se 2 mãos me pegassem e eu levitei naquela cama. Você não precisa acreditar porque a experiência é minha. Eu sei o que aconteceu ali. E a partir daquele dia em diante, daquela noite em diante, eu comecei a melhorar. Os procedimentos, eles começaram a ter efeitos e hoje eu estou aqui para contar essa história. Essa semana, eu tive um momento, e como todos nós temos, a gente coloca em xeque o propósito da nossa vida. Sabe aqueles momentos de crise existencial? Ou é só eu que tenho, né? A gente se pergunta para Deus: o que eu tô fazendo aqui? Né? A gente olha para os lados e fala: nossa, a minha vida tá tão parada, tá tão assim, sem muita movimentação. O que eu tô fazendo aqui? E aí, eu entrei em contato com uma pessoa que eu já estava pensando nela há um bom tempo. E essa pessoa falou para mim assim: Morgana, você precisa sempre se lembrar dos propósitos de Deus para minha vida. E eu não sou uma pessoa que trato a palavra com desdém, tá? Mas eu pedi para essa pessoa, que é uma pastora, eu falei: pastora, estou precisando de uma palavra nesse momento. Ela orou por mim e algumas horas depois ela veio com uma palavra. Adivinha qual era? Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Eu que te sustento e que te guardo com a minha destra fiel. Gente, esse texto, ele é impactante na minha vida porque todas as vezes que eu estou passando por alguma circunstância, de alguma forma ele vem me relembrar que ele é quem me sustenta e quem me guarda, que não é para ele temer. E da boca dessa pastora eu ouvi as mesmas palavras e ainda ela disse para mim assim: Morgana, orando por você eu fiquei constrangida em saber o quanto Deus te ama. E Deus nos ama de forma assim maravilhosa. Ele nos ama independente da circunstância. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque do mesmo jeito que eu, Morgana, tenho 1 milhão de defeitos e um pouquinho assim de qualidade, mas eu me sinto muitas vezes perdida, mesmo tendo a consciência do amor de Deus. E isso não tem problema algum, porque nós somos humanos e falhos. E eu acho que você muitas vezes faz essa pergunta. Então, nessa manhã eu quero te lembrar. Olha para tudo que você passou. E isso que eu contei para vocês, dessa parte do hospital, é um testemunho da minha vida. Porque, a grosso modo, quem passou pela mesma circunstância, são muitos detalhes, é uma história muito longa. Mas quem passou pela situação que eu passei, não sobreviveu. E eu estou aqui para contar a história. Então esse é o meu testemunho. O que eu quero lembrar para vocês hoje é o seguinte: olha para a sua história, a sua linha do tempo.
Pense em quantas vezes Deus te livrou das circunstâncias que você achava que era perdida. Olha para aquele momento que você achava que era o fim e Deus trouxe uma nova história, um recomeço. Ele reescreveu e te deu uma nova oportunidade. Então hoje eu quero te fazer relembrar do testemunho vivo que é a sua vida. Não ache que você é um caso perdido. Não ache que você está fazendo hora extra. Não. A nossa senha vai chegar e uma hora Jesus vai chamar ele. Ou ele vai voltar para buscar a sua igreja, a gente vai com ele, ou ele vai buscar, ou ele vai voltar individualmente para a gente. E isso é motivo de alegria, sim. A minha oração, muitas vezes, quando eu passo por essas coisas, Senhor, me leva, eu tô cansada. Sabe aquela oraçãozinha muito hipócrita de Elias? É a oração que muitas vezes eu também faço. Mas Deus nos dá esse direito para que a gente possa olhar para a nossa linha do tempo e falar, uau, eu passei por isso e eu vou passar por essa situação de novo. E a hora que eu menos esperar, é uma nova fase, é um recomeço de um novo tempo. E é assim que Deus atua nas nossas vidas. Não há uma linha reta. Quando a gente olha para um eletrocardiograma, a linha reta é morte. Para a nossa vida e também para as questões do dia a dia, a gente tem o ponto alto, o ponto baixo, o alto, o baixo. Aí oscila um pouquinho, sobe de novo, desce. Isso é vida, é equilíbrio. Nós não estamos numa linha tênue, porque nós estamos vivos. Então, mais uma vez, olha para a sua história. Eu acredito que você tem coisas lindas para contar e eu gostaria de ouvir. Então, ore esta manhã, esta tarde ou até à noite, no seu momento com Deus. Peça para Ele trazer um renovo para você, mas acima de tudo, que Ele te faça relembrar das coisas que passaram e das coisas novas que Ele tem para fazer. E eu deixo a palavra que é do meu coração para vocês. Isaías 41:10, que diz: não temas, pois eu sou contigo. Sou eu que te sustento e que te guardo com a minha destra fiel. Se existe declaração de amor mais bonita do que essa, de um Deus poderoso, para uma pessoa tão pequena quanto eu desconheço. Então eu quero dar para você esse presente, não temas, porque Ele é contigo. Pensa nisso e olha para o testemunho que é a sua vida e passe a contar. Eu te garanto que você vai ter muita alegria e gratidão no seu coração. Um grande beijo, fique com Deus.